A página 195 relembra 1914. Ali Rutherford diz: todo o povo de Deus aguardava ansiosamente 1914. Quando esse ano chegou e passou, houve grande aborrecimento, desgosto e tristeza entre o povo do Senhor. E o clero os repreendeu severamente, ridicularizando-os por suas conversas sobre 1914 e suas consequências e pelo não cumprimento de suas profecias. O povo de Deus na terra, depois de 1914, vestiu pano de saco como evidência de seu aborrecimento e tristeza. Durante o período de sua publicação, a Torre de Vigia tem sido a porta-voz dos filhos de Deus na terra. Daí, Rutherford cita um artigo da Torre de Vigia de 1º de novembro de 1914, das páginas 323 a 331, sob o título Preparando-se para o Reino da Justiça. Ele explica: o que citamos não pretende ser crítico, mas sim mostrar que Deus previu o que aconteceria e, sem dúvida, fez com que seus anjos dirigissem a preparação do que seria publicado naquela época. Então, vamos tentar compreender onde Rutherford está tentando nos levar com seu raciocínio. Se Deus previu tudo aquilo que aconteceu lá em 1914, ele então mandou anjos orientarem as falsas expectativas escritas na Torre de Vigia e depois as corrigiu? Não seria mais honesto Rutherford admitir que a ansiedade humana os fez profetizar falsamente? Parece que ele fez isso quanto às previsões de Russell. Na página 196 ele diz: parece que a mente humana tem uma tendência natural e que deveríamos condenar muito severamente de esperar que as coisas culminem mais rapidamente, que se cumpram mais repentinamente do que realmente acontecem. Então aqui Rutherford ele não ousou dizer que Russell era um falso profeta, mas que Russell se deixou contaminar pela tendência natural de querer que as coisas se cumpram rapidamente. Só que isso se aplica à mente de Rutherford também. Continuando no livro Luz, ele diz: talvez, notem, talvez esperássemos muitas coisas naquela época. Alguns acreditam que 1 hora depois da meia-noite veríamos uma grande mudança em todos os lugares, que o mal seria extinto de toda a terra em 60 minutos ou 60 segundos. Não! Não achamos apropriado esperar isso. Notem agora, nem entendemos qual processo de raciocínio induziu tal pensamento. Olha só, Rutherford dizia que não entendia por que tantos estudantes da Bíblia haviam entendido daquela forma, de que 1914 chegaria e em seguida as coisas teriam mudado sobre a Terra. De onde será que os estudantes da Bíblia tiraram essa ideia? Será que se Rutherford tivesse relido o que ele mesmo publicou nas revistas e demais publicações do ano de 1922, ele entenderia a esperança que as pessoas depositaram sobre 1925? Ou se ele relesse as revistas que Russell escreveu antes de 1914? Página 197 do livro Luz, Rutherford diz: acreditamos que a angústia atual é apenas o começo de um grande período de tribulação. Lembrem-se que estamos em 1930, todos estão sofrendo a grande crise de 1929 e as coisas iam cada vez piorar mais. Hitler em breve tomaria o poder na Alemanha e em 1939 começaria a Segunda Guerra Mundial. Para Rutherford, esse começo de angústia levaria ao Armagedon. Rutherford então suscita que alguém poderia questionar: não será o caso de o reino ter de ser adiado por 5, 10 ou 25 anos? Respondemos:
não somos profetas. Podemos apenas dizer que chegamos ao tempo em que os tempos dos gentios terminaram. Se o Senhor nos tiver aqui por mais 5 anos, ficaremos felizes por estar deste lado do véu. Não podemos estar muito longe da nossa mudança e aconselhamos todo o povo de Deus a viver cada dia como se fosse o último deste lado do véu e como se amanhã fôssemos conduzidos às coisas gloriosas do além. Que será que diria Rutherford se ele soubesse que se passariam não 5 anos ou 25 anos até que o reino de Deus estivesse estabelecido na terra, mas se passaria 95 anos e o reino ainda não teria se manifestado? Certamente ele diria que isso seria impossível. E os mais devotos estudantes da Bíblia viveram realmente como se fosse o último dia deles aqui na terra, sem cursar uma faculdade, sem casar, sem ter filhos, sem aproveitar a dádiva da vida. Na página 198, Rutherford diz: que importa o que é feito aos nossos corpos mortais? Não devemos nos surpreender se Deus preparou um cálice amargo para os membros dos pés do corpo de Cristo. Recebemos tantos favores de Deus que parecemos merecer uma provação mais severa e um cálice mais cheio e amargo do que aqueles que nos precederam. Sim, Rutherford diz que tanto ele quanto os demais estudantes da Bíblia, por terem recebido tantas coisas boas da parte de Deus, eles mereciam muito mais que seus antecessores um cálice mais cheio e amargo de provações. Só que fica fácil dizer isso na situação em que Rutherford se encontrava. Imagine você pertencendo a uma família de testemunhas de Jeová na época, na Alemanha, lendo essas palavras de Rutherford. Há poucos anos de 1930, você desempregado, arriscando a sua vida para distribuir os livros escritos por Rutherford e indo parar em campos de concentração, talvez morrendo ou perdendo algum membro da sua família. Mas quem escreveu aquelas palavras no livro Luz estava no conforto de Beth Sarim e tinha Beth Chan à sua disposição para sua segurança pessoal. Fica fácil dizer isso, não é mesmo? De que por que vamos temer a morte do nosso corpo? Que merecemos um cálice mais amargo. Só que ele não provou desse cálice. Estão lembrados de que o livro Luz, na página 197, ele registrou as palavras de Rutherford dizendo: não somos profetas. Mas o que foi dito na Torre de Vigia de 15 de maio de 1930, as páginas 154 e 155, sobre verdadeiros e falsos profetas, nos levam a um questionamento muito sério sobre as atitudes de Russell e Rutherford. Vem comigo analisar esta Torre de Vigia antiga. Depois de mencionar profecias bíblicas inspiradas por Deus e citar Jesus e os profetas do Antigo Testamento, Rutherford diz que Satanás usa o espiritismo, o mesmerismo e outros enganos ocultos para cegar a mente das pessoas para a verdade. Esses agentes de Satanás são chamados de falsos profetas. Um verdadeiro profeta é aquele que proclama fielmente o que está escrito na Bíblia. Palavras de Rutherford na Torre de Vigia de 15 de maio de 1930. Rutherford chama também de falso profeta aquele que nega a inspiração da Bíblia, o nascimento virginal de Jesus, a necessidade de sua morte, a história da criação, do pecado e demais citações que a Bíblia fala. Aqui ele claramente se refere aos cientistas e arqueólogos que descobriram fósseis romanos recém-descobertos para, segundo ele, minar a fé do povo de Deus. Cabe aqui salientar que a Bíblia, embora relate alguns eventos comprovados historicamente,
ela é um livro de fé. E está tudo bem. Os cientistas e historiadores não são falsos profetas por fazerem o seu trabalho. O cristão não precisa de provas científicas ou históricas para validar a sua fé, não é mesmo? No entanto, há quem consiga manter um equilíbrio entre a fé e a razão. Daí, Rutherford passa a elencar como diferenciar um profeta verdadeiro de um falso, através de 3 maneiras. A primeira delas, diz Rutherford, se ele for um profeta verdadeiro, sua mensagem se cumprirá exatamente como profetizado. Se ele for um falso profeta, sua profecia não se cumprirá. E daí ele cita Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. A segunda maneira de identificar um falso profeta, diz Rutherford, qualquer profeta cuja mensagem tende a voltar as pessoas contra Deus e sua palavra, ou a plantar dúvidas em seus corações, ou que nega ou contradiz a palavra de Deus, é um falso profeta. E terceira maneira, ele diz que todos os santos profetas de Deus foram e ainda são perseguidos por sua fidelidade em transmitir a mensagem que Deus lhes deu para transmitir, enquanto os falsos profetas nunca foram perseguidos. Então, essas são as 3 maneiras de diferenciar um verdadeiro de um falso profeta, segundo disse Rutherford. Vamos então aplicar isso à sociedade Torre de Vigia? A diferença entre um profeta verdadeiro e um falso é que um está falando a palavra do Senhor e o outro está falando seus próprios sonhos e palpites, diz o juiz, citando Jeremias capítulo 23, versículos 25 a 32. Por fim, Rutherford cita como falsos profetas os políticos, eleitores e financistas que diziam que o mundo está melhorando e continuará melhorando até que Cristo venha. Mas os verdadeiros profetas declaram que o mundo ficará cada vez pior e que Cristo virá com o propósito de converter o mundo. E não é assim que até hoje os profetas da Torre de Vigia, ou o corpo governante, agem. Eles se aproveitam de cada desgraça, de cada evento ruim no mundo, para dizer que as coisas estão piorando cada vez mais, negando qualquer aparência de melhora na sociedade mundial. Tudo isso com o objetivo de incutir nas pessoas um senso de urgência, dizendo que o fim está cada vez mais próximo, e assim conseguir mais membros para a sua religião. Usando então os mesmos argumentos de Joseph Rutherford, questionamos: o que Russell e Rutherford pregaram como certo para acontecer tanto em 1914 como em 1925, as suas mensagens se cumpriram exatamente como profetizado? Sobre proclamar uma mensagem que volte as pessoas contra Deus e a Bíblia, ou plantar dúvidas em seus corações, eu lhes pergunto: a quem cabe a culpa por milhares de pessoas não investirem no seu futuro, não plantarem, não casarem ou terem filhos, perderem a sua fé, ou as que discordaram da maneira como as coisas estavam sendo organizadas na sociedade Torre de Vigia? A quem cabe essa culpa? Em parte, é claro que a elas mesmas, mas também aos líderes da sociedade Torre de Vigia que incutiram nelas essa esperança como certas, como estando na própria Bíblia, como datas de Deus e não de homens. Rutherford escrevia palavras ácidas contra os clérigos, os políticos, os médicos, os cientistas e os ex-associados à sociedade Torre de Vigia. Mas quem é que dava cara para bater? Quem é que ia de porta em porta? Quem batia na porta das igrejas para distribuir aquelas publicações escritas pelo juiz? Os estudantes da Bíblia, não é mesmo? É óbvio que haveria uma reação da parte dos acusados. Os ex-estudantes da Bíblia que se dividiram, eles eram difamados por Rutherford.
E os diretores, estão lembrados lá em 1917, que não concordaram com as atitudes do juiz, foram literalmente expulsos de Betel. E sobre um falso profeta falar dos seus sonhos e palpites, que dizer da resposta de Rutherford num congresso na Suíça em 1926? Estão lembrados? Lá houve a seguinte pergunta: os antigos dignitários retornaram? E a resposta de Rutherford: certamente eles não retornaram. Ninguém os viu, e seria tolice fazer tal anúncio. Foi declarado no livro Milhões que poderíamos razoavelmente esperar que eles retornassem logo após 1925, mas esta foi apenas uma opinião expressa. Perceberam? Uma opinião expressa. Isso não é a mesma coisa do que um palpite de um falso profeta? O artigo conclui: não há nenhuma boa razão para esperarmos que os antigos dignitários retornem até que a igreja esteja completa e a obra da igreja na terra esteja concluída. Só que eu e você sabemos que a religião da Torre de Vigia não deixou tão cedo de aguardar a ressurreição terrestre dos antigos dignos, não é mesmo? Tanto que em 1929 se construiu Bet Sarim e por mais 20 anos depois da construção de Bet Sarim se ensinava que os antigos dignos retornariam. Tampouco a Sociedade Torre de Vigia deixou de marcar datas para o fim deste sistema. Então, diante das próprias qualificações que o Rutherford coloca nessa Torre de Vigia de 1930 para identificar um falso profeta, a que conclusão chegamos? Eu não sei vocês, mas para mim, tanto Russell como Rutherford, mesmo sem terem a intenção de proclamar algo falso, eles agiram como falsos profetas.